Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Café. Hoje nós vamos falar sobre climatério vulgo menopausa. Mas para isso precisamos relembrar alguns conceitos básicos. Então aqui, como vocês podem ver no meu desenho, estou representando o útero, o colo uterino, as tubas e os ovários. O óvulo, que é o principal responsável aí por ser liberado, para a ovulação e para que assim ocorra a menstruação, é produzido ao longo da embriogênese, ou seja, da formação do bebê ainda na barriga da mãe. Então, as mulheres vão produzir os óvulos e a quantidade necessária quando estão ainda na barriga da mãe, para que então, na puberdade, elas comecem a ovular eles. Então, é bem diferente dos homens. Os homens produzem aí espermatozoides todos os dias, nós mulheres não, a gente já nasce com a quantidade estipulada de óvulos. Os óvulos, até a puberdade, como eu falei, ficam latentes, então eles ficam esperando o estímulo hormonal certo para que ocorra a primeira ovulação. Na puberdade, nós temos alterações hormonais que fazem com que ocorra a primeira ovulação da mulher. Quando ela ovula pela primeira vez, nós temos diversos mecanismos que ainda estão se acostumando com aquele estímulo hormonal. Então, tanto o eixo hipotálamo-hipófise ovariano ainda está imaturo, como o endométrio também. Então, a proliferação endometrial é o principal fator para que ocorra a menstruação. Por quê? A menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio, do tecido que se proliferou dentro do útero, mas que não recebeu nenhuma nidação, nenhum óvulo fecundado para que ocorra uma gestação. Então, sendo assim, o endométrio descama e ocorre a menstruação. Para o endométrio se proliferar e para que ocorra essa descamação, nós precisamos que ocorra a ovulação antes disso. Então, as mulheres só vão menstruar se elas ovularem. Se elas ovularem aqui. Mas o que isso tem a ver com menopausa e climatério? Bom, o climatério, ele é o período em que a mulher está passando do menacme, que é o período reprodutivo e fértil dela, para o período em que ela entra em uma falência ovariana. O climatério vai ser o período entre os sintomas que acontecem para que ela realmente chegue até a menopausa. A menopausa vai ser caracterizada por uma amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação por 12 meses, no mínimo 12 meses, tá bom? Então, aí mulheres a partir dos 40 até os 50 anos podem entrar nessa fase de ano-ovulação, que são períodos menstruais mais prolongados e entre eles extensos, E também períodos em que ela não menstrua e menstrua bem pouquinho. Bom, mas voltando na fisiologia. Como a gente já nasce com o número de óvulos, com a quantidade já certa, a gente não produz ao longo da vida. Isso significa que o nosso ovário, uma hora, vai entrar em falência. A falência ovariana nada mais é do que a ausência de óvulos para serem ovulados. Então, a mulher, quando ela tá aí nos 40, 50 anos, ela não tem mais óvulos para ovular e ela começa a entrar em falência ovariana. Esse mecanismo é totalmente fisiológico, visto que a gente não produz óvulos ao longo da vida e que uma hora o ovário vai se esgotar. Nesse período, que se chama climatério, a gente também tem o aumento do FSH, porque o corpo da mulher pensa assim: eu tô estimulando com o LH, mas ela não tá ovulando. Então, eu vou aumentar o FSH, que é o folículo, estimulante, para ela ovular. Então, no início ainda da menopausa, a mulher fica com os níveis elevados de FSH. Isso faz com que tenha aí os sintomas, principalmente de calorão, sudorese à noite. Então, é por esse motivo, por alterações hormonais. Além disso, a gente também tem uma queda do estrogênio na menopausa, o que faz a mulher também ter diversos outros sintomas, como, por exemplo, a secura vaginal, a atrofia vaginal. Isso é a principal causa de dispareunia em mulheres com mais de 40 anos,
onde há queda do hormônio LH e aumento do FSH. Isso faz com que o tecido ali, a mucosa, fique mais atrofiada, mais seca, digamos. E a principal recomendação nesses casos é o uso de gel lubrificante durante as relações. Outra coisa também, que é muito comum em mulheres aí idosas, é a ocorrência de ITU, infecção do trato urinário. Por que isso acontece? Pensa comigo, minha professora me falou isso, eu acho genial. Para você subir um morro, uma ladeira, é mais fácil quando ele tá seco ou quando tem lama? Quando ele tá seco. Para a bactéria é a mesma coisa. Para ela ascender até a nossa bexiga ou mesmo até os nossos rins, é muito mais fácil se tiver seco. E aí, a idade avançada faz com que isso aconteça. A diminuição do estrogênio diminui a lubrificação. Isso faz com que ocorra mais frequentemente infecções urinárias, principalmente aí por E. coli em idosas. Uma coisa legal de ressaltar também é o período de janela oportuna. O que seria isso? Bom, se a mulher está em climatério ou já entrou na menopausa, nós podemos fazer aí uma terapia hormonal, para que ela ainda tenha os benefícios do hormônio circulante. Então, nós podemos indicar para as mulheres que têm a cavidade uterina, né, que não são esterectomizadas, a pílula combinada com estrogênio e progesterona. A progesterona vai fazer aí a proteção endometrial e o estrogênio vai ajudar ela com as demais queixas, então com a secura ou mesmo com o bem-estar dela, né, aí regulando essa questão termogênica, os calorões. E para as mulheres esterectomizadas, nós só fazemos o estrogênio, porque como ela não vai ter útero, a progesterona não vai fazer sentido nesse momento, porque ela é só para proteção endometrial mesmo. Chegamos ao fim, pessoal. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.